Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo terceiro domingo do mês, com o programa Resenha Literária. É um programa sobre livros, claro, à guisa de indicação, e traz o subtítulo de Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, eu e meu amigo Silvio Mariano, a gente traz aqui uma verdadeira flor da literatura espírita. No primeiro momento, do meu jardim, da minha estante espírita, e no segundo momento, do jardim da estante espírita do Silvio. Com o Silvio, a gente se detém mais, né? Eu pergunto sobre a substância do livro que ele traz, já. E essa minha parte aqui é a guisa de indicação. Tá? Pessoal, mas vamos iniciar o nosso programa. Primeiro, antes de mais nada, elevando o pensamento a Deus. Então, pedimos a Jesus, nosso mestre amigo, nesse último resenha literária do ano de 2025, um ano tão repleto de realizações, de boas indicações e, com certeza, se desdobraram em boas leituras. Estamos aqui divulgando a novel doutrina, a doutrina dos imortais, que a gente ouve, vê, lê uma vez e não esquecemos nunca mais. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos este programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, a indicação que eu trago hoje, ela não é uma indicação nova, não é algo novo que saiu do prelo. Todos conhecem aqui essa obra do Zeu João Tuil e Francisco Tinche, né? Essa biografia de Allan Kardec em 3 volumes. Para mim, hoje a gente tem os documentos novos. Todas as biografias de Kardec têm que serem, né, comparadas às fontes primárias. Né? A gente tem até aquela errata, verdadeira errata, que é uma obra do Carlos Sete, que eu já trouxe aqui, não é? Biografias de Kardec sobre investigação. Agora, é inegável que os próprios pesquisadores consideram que o maior esforço que houvera até então foi o de Zé João Tuí e Francisco Tirso, com essa biografia notável em 3 volumes já, e porque eles foram, as fontes que eles puderam angariar, eles trouxeram, foram em loco na França, né, fazer sua pesquisa de campo. Depois de um tempo, a FEB passou a ter esses 3 volumes, em 2 volumes, Allan Kardec e o Codificador. Mas, pessoal, digamos assim, né? A gente que não só pesquisa, eu não sou um pesquisador profissional, mas eu pesquiso o espiritismo, né? Bota a mão no fogo, talvez até mais que certos ou alguns pesquisadores, viu? Mas a gente também palestra e a gente vai para os centros, né? A gente, numa palestra, a gente pode colocar num PowerPoint, ou então abrir um livro a esmo, ler umas linhas, né? E a FEB lançou em muito boa hora, né, em capa dura, essa biografia aqui, que era em 3 volumes, foi lançada agora em um volume só. Olha aqui, Allan Kardec, o educador e o codificador, em capa dura. Dá para você até perguntar, né? Ou de casa, né? A casa do livro, livros a mancheias, já. Então, uma obra notável em muito boa hora. Parabéns, dona Febe. Parabéns, né? Parabéns, muito obrigado, né? Isso é uma obra para a gente ter na estante, verdadeiramente, para a gente compulsar. Eu, agora, quando vou nos centros, né, sempre indico, ao invés de você levar 3 livros, olha aqui, biografia, você indica aqui, né? Essa obra que merece nosso respeito, né? Em todas as veras do coração. Tá bom? Então vamos entrar aqui agora para ver o que é que o Silvio Mariano nos traz na noite de hoje. O que será que o Silvio traz? Algo relativo ao Natal, ao mês de dezembro? Quem sabe? Pessoal, então, 2 minutinhos. Vou colocar aqui Silvio Mariano para conversar conosco. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estou aqui com Silvio Mariano
esse meu amigo com alma de livreiro, porque ele é um livreiro, mas é também o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, essa casa tradicionalíssima do movimento espírita pernambucano. Silvio Mariano, boa noite. Fim de ano já chegou, Silvio. Tudo bom? Boa noite, Bruno. Exatamente. O ano se concluindo e chegando com essa data tão especial que é o Natal para a humanidade. Olha, a gente vai encerrar esse programa hoje com Jesus. É o nosso último programa do ano. Então, eu vou lhe fazer a pergunta logo agora de saída, né? Contrato renovado para o ano de 2026. Estamos juntos aqui? Juntos, vamos juntos. É Vamos uma juntos. coisa importante, exatamente, que podemos fazer para em termos de divulgação da Quem ficar na doutrina. frente, a gente atropela, Silvio. Quem ficar na frente, a gente atropela, né? Não, de qualquer maneira, seguindo em frente. Vou dar uma resposta a ele, tá? Meu amigo Silvio Mariano, olha. Silvio, o que é que você vai nos trazer na noite de hoje? Então, nós vamos ler esse livro aqui de Amélia Rodrigues, O Essencial, que é o último livro da série, que são 11 livros. E esse livro final aqui tem, inclusive, o prefácio de Joana de Ângeles. Perfeito. Silvio, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar na tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, olha cá o livro, né? O Essencial, de Valdo Franco, Amélia Rodrigues, né? Aqui está a foto da educadora Amélia Rodrigues. Aqui é outra fotografia, porque o Essencial, a obra que a gente vai tratar, mas eu vou até, numa das perguntas, eu vou falar com o senhor sobre isso. Essa coleção toda maravilhosa, não é? Os 11 livros de Amélia Rodrigues, por Divaldo, olha aqui, 1 a 11, né, de Primícias do Reino, que é uma obra linda, para mim magnífica, depois de Paulo Estevam, para mim a melhor obra de Evangelho, vindo até o Essencial, que é a obra que eu vou conversar, o carro-chefe da minha conversa com Silvio na noite de hoje, né? Deixa eu voltar aqui com Silvio Mariano. Silvio, mostrei aí tanto a obra Essencial como a coleção. Mas, claro, a primeira pergunta não pode ser diferente, né? Silvio, esse nobre espírito, Amélia Rodrigues, né? Na sua última encarnação, quem foi Amélia Rodrigues? Olha, a Amélia Rodrigues, segundo informações, nessa última reencarnação, ela viveu na Bahia, foi uma grande educadora, poetisa, jornalista, muito culta e fez um trabalho, você escrevia muito nos jornais e era exatamente muito apreciada. E praticamente ela, em relação ao tempo, que isso foi no século passado, ela praticamente foi uma pessoa, tornou-se, vamos dizer, uma referência para a Bahia em termos de como educadora e pessoa humana. O Silvio, o Divaldo, né? Psicografava Joana de Ângeles, e a gente sabe que Joana era uma mulher de uma bagagem intelectual de outras vidas, né? A gente pode dizer que Dona Amélia Rodrigues na mesma linha, né? Lembra muito Joana também, né? Na mesma linha, tanto é que ela, na última reencarnação, teve essa bagagem como poetisa e jornalista. Agora, ela, inclusive, o seguinte, teve um fato interessante, é que Divaldo Pereira Franco, nas suas oratórias, ele via muito de uma maneira psíquica, aqui na época de Jesus, e ele uma vez queria exatamente, pensou em escrever livros sobre essas informações que ele via do ponto de vista espiritual. E foi informado a ele que não era ele que estava, era Dona Amélia que estava inspirando e fazendo com que ele verificasse aquelas imagens, e aquelas imagens, e ele, o próprio Divaldo, não escreveria nada. Ele não seria autor de nada, e que ela, tempos depois, se encaminharia para colocar isso em livro. E foi exatamente essas 11 obras
que ela vai analisando toda a vida de Jesus. Silvio, deixa eu te perguntar então. A gente sabe que o próprio Divaldo viveu na época do Cristo, né? Viveu na época do Cristo. O Hermínio Corrêa de Miranda, a gente já sabe também. Então, mais uma revelação de mais alguém. Dona Amélia Rodrigues viveu naquele momento ali, na Galileia, né? Inclusive com isso, porque você sabe que praticamente muita gente diz que Jesus não existiu, e tem aí escritores até ligados a vários campos, e ateus, que diz que Jesus não existiu. E ela, pelo contrário, demonstra, e muitas informações ela conseguiu nas bibliotecas do mundo espiritual. O mundo espiritual tudo anotado, entendeu? Como no caso aí o próprio Emmanuel, que também nós temos assim, falamos de Dona Amélia Rodrigues, mas Emmanuel foi quem mais escreveu sobre o Evangelho, não é? Então esse espírito que a gente também tem, eu tenho muito respeito à figura dele, o Emmanuel, que psicografou Paulo Estevam, essa obra, e praticamente também o cristianismo nascente, 2000 anos, Ave Cristo, não é? Agora, é impressionante quando a gente lê Primícias do Reino, pelos caminhos de Exatamente. Jesus. Silvio, é Exatamente. como se a gente estivesse dentro da cena, né? Na cena. Ela tem um poder de síntese e aquilo que muitos gostariam de ser como escritor, escrever, porque ela escreve muito bem, não é? Ô, Silvio, então, vou lhe perguntar, baseado nisso, né? Dona Amélia Rodrigues traz um Jesus tão humano, cada passagem, né? Aqueles diálogos com Maria de Magdala, aquilo é de uma beleza, né? Que ela traz. E a gente está nessa época do Natal, Silvio, né? O que representa essa figura de Jesus trazida assim pelos Espíritos? Olha, é a figura mais pura, porque o Jesus, que nós verificamos principalmente nas religiões, ainda botam um Jesus muito afastado. E, no entanto, Jesus é aquele amigo de todas as horas, de junto de todos nós, não é? E na sua simplicidade. Porque o que ele pregou, nós estamos muito distante ainda, que ele é um espírito de escola, um espírito puro. Mas todos nós um dia chegaremos à condição de anjos, não é? Um dia, daqui a bilhões de anos. Silvio, para quem não leu Amélia Rodrigues, eu queria perguntar para você se você tem essa impressão também. A gente lê na Bíblia os evangelhos, né, a tradução de João de Almeida, a gente lê os evangelhos e tudo, mas me diga uma coisa, eu nunca vi uma descrição tão bela das passagens de Jesus como traz a Amélia Rodrigues. Isso é verdade mesmo, né, Silvio? É verdade, porque ela pegou no mundo, além da convivência, informações do mundo espiritual que nós não temos nem entendimento. E a Bíblia, nós sabemos que é um conjunto de livros que foram anotados por humanos, cheio de falha, e cada um querendo ajustar conforme o seu entendimento, não é? Ou, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica, ele tende a puxar para os interesses da Igreja Católica, da protestante do mesmo jeito, não é? Então, são a mão humana que ainda está cheia de falhas, cheia de incompreensões. Mas Silvio, tu tem essa impressão também quando tu lê que é de beleza, mas É feito, é feito a questão que praticamente o caminhar da humanidade, mas tudo não está perdido, porque cada um está no andamento, não é? Um andamento normal. ô Silvio, você tem aí, porque eu vou te perguntar o que trata a obra, o essencial. Mas antes você podia trazer a coleção toda, mostrar aí, tu estás com ela aí, não? Olha, primícia do reino. Depois aqui é luz do mundo. Mas tudo ligado a Jesus, né? O terceiro, o terceiro é
Quando voltar a primavera. Que título. O quarto, Há Flores no Caminho. Lindo, belíssimo. O quinto é Pelos Caminhos de Jesus. O sexto, O Trigo de Deus. O sétimo, Dias Venturosos. O oitavo, Até o Fim dos Tempos. O décimo, A Mensagem Imortal do Amor. Tudo ligado a Jesus. E o décimo, Vivendo com Jesus. Impressionante. Impressionante. Ô Silvio, o essencial foi a última obra? A última obra e o prefácio de Joana de Ângeles, que inclusive pouca gente sabe que Joana de Ângeles, na época da crucificação de Jesus, segundo informações espirituais, ela tinha sido a figura de Joana de Cusa, que estava lá na crucificação junto com Maria, e que foi também lá no sepulcro de Jesus, quer dizer, um espírito que vem caminhando, né? Foi freira, inclusive, uma das últimas reencarnações foi freira na Bahia, lá no convento da Lapa. Ô Silvio, e o que trata a obra O Essencial? Olha, o essencial, como sempre, nos tópicos aqui, ele fala o seguinte: quando ele chegou, júbilos e morredores, em Nazaré, não o receberam. Quer dizer, são tópicos da caminhada de Jesus, médico de almas, herança divina, o reino de Deus, na estrada de Emaús, tudo isso aqui dá não. Silvio Mariano, veja bem, você citou dois espíritos aí queridos, né? Que queremos muito bem, o Emmanuel e a Joana de Ângeles. A gente sabe que ambos, né? O Emmanuel já voltou, já reencarnou, tudo indica, dizem, né? E Joana de Ângeles, o Divaldo anunciou, quando ele partisse, ela voltaria, né? E eu fico a pensar, Dona Amélia Rodrigues também está fadada a essa lei, né, do retorno à vida corporal, não é, Silvio Mariano? Todos nós estamos aqui, e além do mais, é o seguinte: o espírito mais puro que teve até hoje aqui na Terra chama-se Jesus. O espírito de uma grandeza que não tem dimensão, que foi, vamos dizer assim, o patrono da formação da Terra. Dizem que Jesus foi que recebeu essa ordem de Deus para a construção da Terra. Então, o que acontece é o seguinte: esse caminhar dos espíritos é um caminhar longo de milhares ou de milhões. E o que acontece? Verificamos que, pelas informações de Emmanuel, ele já tinha sido Públio Lentos, o bisavô dele, e foi avançando, avançando, e hoje está nesse espírito que eu acho, que eu considero o maior estudioso do Evangelho, porque através dessas obras dele, essa obra Pão Nosso, a série Pão Nosso, Fonte Viva, aqui mesmo tem uma mensagem muito bonita sobre o Natal. Então, são espíritos que vêm caminhando. E segundo informações do próprio Divaldo, quando ele estava reencarnado, ele dizia que ele estaria voltando ao mundo espiritual, não queria demorar, ele queria passar um tempo relativamente curto no mundo espiritual, mas que Joana de Ângeles, que já é esse espírito avançadíssimo, porque, segundo informações, ela foi Joana de Cusa, foi Clara de Assis, foi Inês Abage, foi Joana Angélica de Jesus, mas ele também informava que quem estaria retornando à Terra era Francisco de Assis, que só reencarna de 800 em 800 anos. Não é? Ô Silvio, você falou uma coisa que Divaldo lá atrás colocava isso até no site da Mansão do Caminho,
que Joana teria sido Clara de Assis. Depois eu acho que para não causar polêmica ele tirou. Mas na última biografia dele, a biografia autorizada de Ana Lande, ele volta a dizer, né, que Joana Confirmar, realmente foi Clara, né? exatamente. Seria essa reencarnação, não sabe? Aí o que acontece é o caminhar e que representa 100, 200, 300 anos, 400, 500. Nada. O milênio, né? Você vê, Jesus passou aqui há 2000 anos. Não fez religião nenhuma. Deu um código moral. A humanidade ainda não entende, mas tem algo no íntimo que todo mundo tem, assim, coloca Jesus a seu modo, não é? Então, o que acontece? Mas esse estágio ainda inicial da humanidade de progresso, mas chegará, você vê aquele o Jesus histórico que foi feito na época de Kardec, por aquele grande escritor francês que foi expulso da Sorbonne, Renan, Ernesto Renan, Ernesto Renan. que ele era uma pessoa agnóstica, não tinha muita religião, não sei se considerava ateu. No final, depois fez sobre Jesus, que disse que era parte de Jesus histórico, e ele foi também, vamos dizer assim, fez sobre Paulo, fez outro livro sobre os apóstolos. Quer dizer, que é algo que se toca, né, a pessoa. Agora, se despertar, nós ainda somos praticamente, todos nós, inclusive os espíritas, não saem desse campo, não. Estamos ainda a caminhar, ninguém não é lugar de santo, não. O mundo é complicado. Ô Silvio, tem uma coisa que eu lamento como ser humano, né? Rapaz, com o desencarne de Divaldo Silvio, pelo menos por um bom tempo, encerra-se a produção de Dona Amélia Rodrigues, né? Por isso que a gente tem que valorizar o que está aí, né? Está escrito. Porque, de qualquer maneira, é feita a questão de Chico. Chico partiu, as obras de Emmanuel parou, né? O único que a gente ainda pode dizer que está alguma informação, mas não, é um grande médio, mas não chega ao nível que chama Raul Teixeira, que também teve o problema Saúde. teve o problema Do do AVC. AVC. Do AVC. Silvio, minha pergunta agora para o dirigente de Casa Espírita, né? Você tem reuniões aí, maravilhosas, reuniões públicas, né? No Jesus no Lar. Silvio, uma coisa que eu não observo, né? E até aqueles que porfiam muito mais pela linha do evangelho, o que, para mim, é maravilhoso, né? E reunião pública, eu acho que é primordial. Mas, Silvio, você não acha que os oradores deviam explorar mais a literatura de Amélia Rodrigues para narrar, trazer essas narrativas nas reuniões públicas, na oratória, citar as passagens que Amélia Rodrigues traz com tanta beleza? Eu acho que era a base para quem tem um dom da oratória, exatamente trabalhar, não é? Ter uma visão da parte de Kardec e, ao mesmo tempo, ligar essas informações, que são informações preciosas que ninguém encontra em lugar nenhum. Silvio, o mundo em guerra, tanta confusão nessa nossa casa planetária. Então, Silvio, o que representa o Natal para nós, para o mundo, mas principalmente com essa visão do Espiritismo? Você sabe que o Natal é tão importante que na Segunda Guerra Mundial, na noite de Natal, o pessoal parou a guerra e alemães e tropas inglesas, o que estava em luta, pararam para comemorar o Natal, cantando inclusive aquele a Noite Feliz, né? Muito feliz. Aquela música do Natal, né? Então o Natal tem uma grande representação. Só que a humanidade está no estágio ainda de atraso que há guerras, essa falta de entendimento, você vê o mundo, a violência, não é? Mas é assim mesmo. Agora,
No sentido maior, é ainda uma festa, uma reunião de família, de amigos, de encontros, assim, né? Tem aqueles que estão envolvidos com a parte material das compras, não tem nada demais, não. Isso aí é a parte humana, e ninguém vai censura nada disso. Apesar que a gente sabe que o Natal só no Ocidente, né? Comemora praticamente no Ocidente. Uma parte lá da, por exemplo, agora mesmo eu estava vendo ali, né, a questão de Jerusalém. Por exemplo, Jerusalém, muito com aquelas guerras lá dentro daquela área, que normalmente o pessoal ia visitar muito, mas por dificuldade de guerra e de violência, muita gente deixou de ir a Jerusalém. Eu tenho certeza, não é? Porque a, a, a comunidade cristã é pequena, a muçulmana é muito maior. E você veja que na parte muçulmana, Jesus só é um profeta. Eles respeitam Maria, a mesquita, uma das maiores mesquitas homenageia Maria Santíssima. Mas, em compensação, ele diz que o maior é Maomé. Aí existe muito desentendimento. Agora mesmo, por exemplo, em área lá do Egito, em igreja católica, o pessoal fazia ataque terrorista, matar padre, na hora da missa. É uma tragédia, né? Meu amigo, eu fico pasmo com o estágio da humanidade, né? Você viu o antissemitismo, o cara matou os judeus, 16 judeus em Exato. praça pública. Agora é recente, né? Em troco de nada, não vai resolver nada. Mas, Silvio, você lembrou aí uma coisa que não me passou desapercebido. Você falou rápido, mas o Divaldo conta que foi muito bonito aquilo, né? Silvio Mariano falando que a guerra parou no Natal e no fronte os soldados ouviam em cada idioma diferente, começaram a cantar o alemão em alemão, o inglês em inglês, né? Cada um no seu idioma cantando Noite Feliz, não é, Silvio? Isso é de uma Exatamente. beleza, né? É. E pelo menos naquela noite não houve ataque, nem ninguém fez nada, quer dizer, mas é o tipo da coisa, vamos dizer assim, que um dia a humanidade, né, a gente não sabe quando, mas chegará a esse ponto, que vai se caminhar para, né? Dizem que na África, né? Pelé, o grande jogador, o maior jogador de todos os tempos, parou uma guerra na África. Agora, uma guerra mundial, somente Jesus, né? Silvio Maria. Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, Silvio, então lhe desejo Feliz Natal para sua família, viu? Sua esposa, seu filho, tudo de bom para o pessoal lá do Jesus no Lar. Todo mundo tem um ano novo de muita realização. E te convido, Silvio, para fazer a prece final do nosso programa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. E que, e que esse Natal seja um Natal Sim. especial para todos nós. De paz e de entendimento. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, adorei a participação aí da esposa do Silvio Mariano, viu? Eu vi ela dizendo de paz, o Natal de paz para ela também, para todos aí. Silvio, querido, um abração, viu? Tudo de bom, Obrigado. viu? Muita paz. Igualmente.